Graça e paz, meus amados irmãos, Shalom Adonai. Mais um dia que nós vamos celebrar o nome do Senhor. E nós estamos felizes por encontrar você do outro lado da tela, sabendo que o Senhor tem preservado a sua vida, sabendo que o Senhor tem guardado você de todo mal. Eu tenho dito esses dias, nós estamos fazendo a travessia do vale da sombra da morte. Mas eu quero dizer para você, não tema mal nenhum, porque o Senhor está contigo. A vara e o cajado do Senhor te consolam, te conduz no meio desse período onde o espírito da morte, o espírito da enfermidade está rondando o nosso planeta. Mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nele nós temos vida e vida em abundância. E nós queremos glorificar o Senhor, porque na cidade fortificada nós podemos dar uma glória a Deus junto, nós podemos glorificar o Senhor, porque todos os irmãos e todas as famílias estão preservadas, com vida. Aleluia! Então, queridos, hoje é dia da gente celebrar, a gente rasgar o coração, a gente pedir o enchimento do Espírito sobre as nossas vidas. Vamos orar agora. Pare tudo o que você está fazendo, não deixe nada roubar, é uma hora só, que essa é uma hora você possa mergulhar no rio de Deus. Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos nessa noite, Senhor. Nós te bendizemos porque o Senhor é a rocha da nossa salvação. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso broquel. E nós queremos te agradecer, ó Pai, porque a tua bondade se espalha no meio da tua casa, Senhor. Como diz a tua palavra, de eternidade em eternidade, tu és Deus, aleluia. Oh Senhor, receba a nossa adoração, perdoa agora o nosso pecado e qualquer espírito que tente roubar esse momento agora nós repreendemos em nome de Jesus e nós declaramos que essa hora é tua, essa hora é de exclusiva autoridade do Senhor, porque nós queremos nos apresentar diante de ti em adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor, e a graça e a bondade do Senhor seja espalhada agora em cada lar, e a tua presença venha avivar a tua obra dentro de nós. Assim nós oramos e pedimos a tua intervenção, a tua assistência agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar na mesma sintonia, que o Espírito Santo já está aqui, está na sua casa. Amém? Rasga o seu coração, se abra mesmo diante do Senhor, porque o Senhor está aí, o Senhor quer receber a sua adoração. Às vezes a gente se sente tão pequeno diante das dificuldades, diante dos problemas, mas eu quero te dizer
vamos ouvir a palavra do Senhor e deixar o Senhor ministrar. Tenho certeza que Deus tem algo para ministrar no seu coração. E nesse momento a gente vai ser ministrado pelo poder de Deus. Vamos fazer uma oração antes do ministro entregar essa palavra para você. E nós vamos pedir que Deus ministre e fale poderosamente com você. Pai, nós entregamos agora o nosso coração, cheio da Tua presença, para que o Senhor fale conosco, o Senhor ministre ao nosso coração a Tua vontade. E mais do que a Tua vontade, ministra sobre nós a Tua verdade, porque a verdade do Senhor quebra grilhões na nossa vida, a verdade do Senhor nos liberta, e nós pedimos que isso aconteça agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, querido. Tudo bem? Igreja de Deus, nós queremos agradecer a Deus por esta noite, por estarmos aqui na presença de Deus, né? E saber que Deus tem plano, que Deus tem propósitos na nossa vida, né? E a palavra de hoje, né, nós vamos compartilhar algo que Deus falou ao meu coração, né, em relação, né, às nossas expectativas, né? Mas nós vamos iniciar aqui, né, lembrando daquele texto, né, que diz aqui em Jeremias, capítulo 33, verso 3, que diz assim: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amado, quando nós estamos passando, vivendo tempos difíceis, geralmente nós temos uma forte tendência de diminuir o quê? As nossas expectativas em relação às coisas que estão em nossa volta, né? E por causa disso, né, nós acabamos nos conformando com o menos que Deus tem para nós. Mas, querido, a palavra de Deus para nós está dizendo nessa noite, né, que Deus tem uma promessa, né, que quando nós invocar a Ele, Ele vai responder e Ele vai anunciar, vai trazer à existência coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Amado, a palavra de Deus nos diz também, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu posso ouvir um amém aí? Né? Amado, Deus tem coisas para você, mesmo quando as suas expectativas estão baixas, mesmo quando as coisas ao seu redor, querido, olha, não anda muito bem. Deus, querido, Ele não vai mudar a sua promessa. Deus tem coisas para realizar. A palavra de Deus, ela nos diz, lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, Deus dizendo assim: por acaso há coisa demasiadamente difícil para eu realizar? Amado, Deus estava falando com quem aí nessa hora? Deus estava falando com Abraão, Deus estava falando com Sara. Eles já estavam idosos, né? Abraão estava com 99 anos, Sara com 90 anos, né? E Deus, querido, chega para eles e fala assim: olha, daqui um ano eu vou voltar na casa de vocês e vou ver vocês nos seus braços o seu filho, Isaque. Daqui um ano vocês vão ter um filho, né? E eu vou vir aqui, vou ver um braço de vocês. Amado, olha, eu quero dizer, querido, que quando Deus fala isso, Sara estava ouvindo, sabe na onde? Atrás da porta da casa dela, atrás da tenda ali, né? E a palavra de Deus diz que ela deu uma risada do quê? Da incredulidade, né? Por quê? Porque as suas expectativas já tinham ido embora, né? Ela não tinha mais esperança, né? Ela não tinha mais nenhuma expectativa de ter filho, né? Amado, olha, ela como mulher, já fisicamente não tinha nem condições de ter mais filho, a sua expectativa já era. Mas eu quero dizer, querido, olha, que Deus, Ele não trabalha
com as minhas, com as suas expectativas, né? Amado, olha, e o nosso Deus também, ele não vai se moldar, ele não vai se ajustar de acordo com as minhas expectativas. Pelo contrário, sou eu, é você, somos nós que temos que nos ajustar, nos amoldar diante do poder, diante da glória de Deus, diante daquilo que Deus pode realizar e fazer na nossa vida. Amado, olha, é sobre isso que eu quero compartilhar hoje com você, né? Igreja, amado, quero que você entenda isso, né? Eu quero compartilhar, querido, olha, com você nesta noite, né? Algumas coisas, querido, olha, que está na palavra de Deus, de homens e de mulheres que se posicionaram em algumas situações, né? E quando eles se posicionaram, as suas expectativas estavam lá embaixo, mas a gente vai ver o que aconteceu, né? E eu tenho alguns exemplos aqui para compartilhar com você, né? Já falei aqui no início, né, nessa introdução aqui, falando sobre Abraão e Sara, né, que as suas expectativas, que causou aquela risada? Incredulidade, né? A sua expectativa, né, deles trouxeram incredulidade ali naquela hora. Mas, querido, eu quero compartilhar aqui, né, algumas coisas aqui, né? Mas antes de compartilhar, eu queria perguntar para você, como está a sua expectativa diante aí dessa pandemia que estamos vivendo, diante do Brasil, né, onde está cada dia, né, anuncia que morreu mais não sei quanto, como está a sua vida, né, a sua expectativa diante de Deus, como está a sua expectativa em relação a esse ano na sua vida, em relação também ao seu trabalho, ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação à sua vida financeira, em relação à igreja, como está a sua expectativa? Né? É sobre isso que nós queremos compartilhar hoje, né? E eu sei, querido, que Deus, assim como falou comigo, eu creio que Ele vai falar com você também nesta noite, em nome de Jesus. Mas vamos lá, né? A primeira pessoa, o primeiro homem de Deus que eu queria compartilhar é sobre João Batista, né? A palavra de Deus nos diz, querido, que João Batista, né, as suas expectativas em relação a Jesus é uma coisa, quando eu comecei a ler, pensar, refletir, é uma coisa intrigante. Sabe por quê? Porque João Batista, a palavra de Deus diz que ele foi o quê? Precursor de Jesus, né? Ele veio para anunciar que Jesus iria vir depois dele, que Jesus ia aparecer, né? E é interessante, a gente pensando em João Batista, ele nasceu milagrosamente. O seu pai já estava idoso, Zacarias, a sua mãe também idosa, ou seja, ele nasceu milagrosamente. E quando era para nascer, o anjo de Deus apareceu a Zacarias e falou que a sua mulher Isabel ia ter um filho. E sabe o que aconteceu? Ele duvidou, né? E o que aconteceu? Ele ficou mudo, saiu ali, né, da tenda do tabernáculo, que ele estava lá, saiu mudo. Ele demorou, as pessoas ficaram preocupadas, mas ele saiu mudo. E as pessoas falaram assim: o que será que aconteceu lá dentro? Né? O que será que aconteceu lá dentro? Mas, né, o que houve, né, quando ele sai, né, bem provável ele coabita com a mulher fica grávida, Isabel, né? E quando João Batista nasce, o que aconteceu? Né? Zacarias estava mudo, e quando ele nasceu e ouve o grito da criança chorando lá, ele pega uma tábua, escreve o nome do filho, e sem saber, Isabel falou assim: olha, ele vai chamar João Batista. E aí quando confronta, é o mesmo nome. E nesse momento Zacarias começa a falar normalmente. Amado, que tremendo isso, né? E é interessante que João Batista, ele cresce, desenvolve, e é ele que batiza Jesus. A palavra de Deus fala, querido, olha, que é João Batista que diz assim: olha, eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus. Está lá em João 1,27.
É o mesmo João Batista que diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. E é o mesmo João Batista que diz: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. E a palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 4 em diante, quando João Batista está preso por Herodes, ele chama os seus discípulos e ele fala assim: ó, vocês vão lá onde está Jesus e pergunta para ele se é ele mesmo o Messias ou temos que esperar outro. Amado, pensa bem aí, olha, tudo que ele falou, agora ele começa a ter uma outra posição, né, amado? Olha, e aí os discípulos foram lá, né, e a palavra de Deus diz, querido, que os discípulos, né, perguntaram para Jesus, e Jesus falou assim: olha, manda um recado lá para o João assim: olha, anuncia, João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, né, os surdos ouvem, né, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. E ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim tropeço. Amado, para João Batista, né, Jesus, na visão dele, quando ele estava lá preso, para ele, João Batista começou a se comportar de um modo diferente daquilo que ele pensava que era o Messias. Ou, em outras palavras, a sua expectativa desceu lá embaixo em relação a Jesus. E aí ele começou o quê? A duvidar se Jesus realmente era ou não o Messias. Foi por isso que ele mandou perguntar: és tu o Messias mesmo? Ou havemos de esperar outro? Porque a sua expectativa, Jesus estava fazendo coisas, querido, olha, que não eram normais naquela época, que ia de encontro, querido, com a sociedade daquela época, batia de frente, né? Jesus estava quebrando muitos paradigmas daquela época, daquela sociedade. E João, quando soube disso, ele ficou pasmo, a sua expectativa desceu lá embaixo e ele começou o quê? A duvidar. Mas aí, amado, olha, Jesus, né, falou para ele assim: ó, bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Em outras palavras, quando João viu isso, ele se aquietou, ajustou as suas expectativas e falou assim: olha, eu vou descansar, olha, estou cumprindo o meu propósito, o restante é com Deus. Amado, louvado seja Deus. Amado, nós precisamos, querido, olha, ter cuidado com as nossas expectativas, porque as expectativas, ela pode gerar em nós incredulidade, ela pode gerar em nós o quê? Dúvidas a respeito do nosso Deus. Mas vamos continuar aqui, vamos falar um outro exemplo aqui, né? Vamos pensar aqui um pouquinho sobre Caim e Abel, né? Amado, olha, Caim e Abel eram dois irmãos. E aí, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3, diz que os dois um dia pegaram lá cada um a sua oferta e foram até Deus para oferecer uma oferta de gratidão ao Senhor. E é interessante que Deus não pediu nada, né? E o que aconteceu, né? A Bíblia nos fala, querido, olha, que Deus aceitou a oferta de Abel, mas a de Caim Deus não aceitou. O que aconteceu? A expectativa de Caim desceu lá embaixo, ele ficou frustrado, ele ficou o quê? Decepcionado. E sabe o que gerou no coração dele? Raiva, gerou ódio, sabe de quem? De Deus, porque Deus, querido, olha aqui, não aceitou a sua oferta. Mas o fato é, querido, que como ele não poderia matar Deus, que ele não podia, ele resolveu: eu vou matar o meu irmão. Ele transferiu, querido, olha, a sua expectativa que frustrou ele, né? A sua expectativa desceu lá embaixo, ele ficou com raiva, ficou decepcionado com Deus, e aí ele transferiu e resolveu o quê? Matar o seu irmão, né? Amado, olha, na verdade, Caim, ele não quis o quê? Se ajustar às suas expectativas.
Ele não quis moldar as suas expectativas. Deus chegou até a falar com ele: olha, Caim, eu estou vendo aí que você tinha uma expectativa de mim, né? E eu não aceitei a sua oferta. E aí você ficou com raiva, tá com esse semblante aí terrível. Mas olha, se você se ajustar, se você se acertar, com certeza, olha, eu vou né, aceitar a sua oferta, né? Eu vou chegar lá na sua expectativa, né? Amado, mas Caim resolveu caminhar em outra rota, né? E nós podemos dizer assim, misericórdia. E aí que ele se tornou um assassino, um homicida, tudo porque a sua expectativa foi o quê? Frustrada. Diga comigo assim, misericórdia. Amado, olha, nós precisamos, né, olha, ajustar as nossas expectativas. Precisamos tomar cuidado em relação a isso, né? Mas vamos continuar aqui, vamos dar outro exemplo para você. Raquel. Sabe quem era Raquel? Né? A esposa de Jacó, né? E a palavra de Deus diz, querido, que certo dia, né, lá em Gênesis capítulo 30, diz que, né, ela tinha expectativa de ser mãe. E ele olhou para Jacó, olhou para sua irmã, e o verso diz lá que ela ficou com o quê? Com raiva, que ela ficou com inveja da sua irmã, e chegou para Jacó e disse: olha, dá-me filho, senão morrerei. Na verdade, querido, se a gente refletir um pouquinho, a gente vai ver, querido, que a expectativa de Raquel estava em quem? Estava em Jacó, porque ela fala isso: Jacó, dá-me filho, senão morrerei. E na verdade, se a gente refletir aqui e pensar, Jacó não tinha nenhum problema. Jacó já tinha quantos filhos? 10 filhos, irmãos. O problema não era ele. Mas Raquel viu a sua expectativa frustrada, e ficou decepcionada. Ela falou assim: olha, a culpa dessa situação é você, Jacó. Né? Eu quero dizer, querido, olha que muitas vezes nós agimos assim também, né? Nós olhamos o nosso próximo, o nosso esposo, a nossa esposa, né? E colocamos expectativas na vida dele em relação à nossa vida, e aí nós culpamos que as coisas não acontecem por causa disso, por causa dele, por causa dela, por causa do filho, por causa do trabalho, né? A nossa vida financeira. Nós colocamos a nossa escola, pessoas, que em situações, né? As nossas expectativas ficam voltadas para as pessoas, e aí nós achamos, querido, que a pessoa é culpada. E aí, querido, olha, aquela expectativa de Raquel estava levando ela à morte. Misericórdia. Eu quero dizer, querido, olha que Deus, irmãos, Ele não vai fazer aquilo que você quer que Ele faça, porque Ele é Deus. Ele tem o seu tempo, Ele tem a sua hora, Ele tem o momento certo, querido, para fazer as coisas e realizar. Tanto é, querido, se a gente fosse continuar lendo, a gente vai ver Jacó dizendo aqui: mulher, por acaso eu sou Deus? Né? Olha, sinto muito, mas muitas vezes, querido, nós colocamos as nossas expectativas nos outros, nas situações, né? E a gente, querido, olha, acha, querido, olha, não é do meu jeito, pronto, né? Nos frustramos. Amado, nós não podemos esquecer que é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amado, eu espero que você esteja entendendo, mas vamos continuar mais um pouquinho aqui. Vou dar um outro exemplo. Naamã. Amado, olha, Naamã foi um outro homem que teve uma grande expectativa lá, quando ele soube, né, através daquela menina que a Bíblia não fala o nome, né, que falou para ele assim: ó, lá em Israel tem um homem que pode curar a sua lepra. E a expectativa de Naamã sobe lá em cima: opa, eu vou ser curado. E aí, querido, ele pega tudo que era possível, né, fala com o rei da Síria lá. O rei da Síria libera
uma comitiva para ir, ele vai lá, né? Mas só que chegando na casa de Eliseu, ele tinha uma expectativa, né? Ele tinha uma expectativa dizendo assim: olha, eu vou chegar lá, né? Vou dar carta lá para o rei, né? O rei vai fazer alguma coisa lá e eu vou ser curado. E aí, querido, quando ele chega no rei lá, o rei já, quando lê a carta, fala assim: você está pensando que eu sou Deus? Rasga a roupa, já fica nervoso lá. Não, o cara tá com algum complô contra mim, né? Eu não posso curar você. E aí, a palavra de Deus diz que Eliseu ficou sabendo, falou assim: manda ele vir aqui, porque ele vai saber que há Deus em Israel. E aí, Naamã vai lá com toda a expectativa, e falou: opa, não, né? Eu vou ser curado, né? E aí ele vai lá, Eliseu não recebe ele, manda lá um servo dizendo assim para ele: ó, você vai lá no Rio Jordão, né? Atrás da minha casa aqui, atrás da minha casa, dá um banho lá, mergulha lá 7 vezes, que você vai ser curado. Amado, pensa num homem bravo, pensa, querido, um homem frustrado, né? Porque a sua expectativa foi lá embaixo, né? E ele disse assim para a sua comitiva, a sua equipe lá: eu estou indo embora, né? Não valeu a pena eu vir aqui, que frustrante, que decepcionante, né? Amado, mas o que aconteceu, querido? Que os seus oficiais, a sua equipe disse: olha, Naamã, se o profeta aí tivesse pedido alguma coisa difícil, você não ia fazer. Então o que custa você fazer? Amado, você sabe da história que aquele general lá, ele foi curado. Mas eu quero dizer, querido, que por pouco ele não perdeu a sua bênção. Sabe por quê? Porque a sua expectativa, né, levou ele a pensar que as coisas iam acontecer do jeito dele. E muitas vezes, querido, olha, nós agimos assim com Deus. Nós pensamos, fazemos, a nossa expectativa chega lá em cima, e nós começamos a sonhar, a refletir: olha, vai ser desse jeito que a minha bênção vai chegar, vai ser desse jeito que vai acontecer no meu emprego, vai ser desse jeito que vai acontecer no meu casamento, vai ser desse jeito que vai acontecer lá na escola, vai ser desse jeito. E aí Deus não faz, e não acontece desse jeito, porque Deus tem outro plano. Aí a gente fica nervoso, a expectativa vai lá embaixo, e a gente corre o risco de perder o quê? A bênção de Deus. Misericórdia. Amado, olha, aquela expectativa, né, de Naamã, se ele não ouvisse ali os seus oficiais e aquela equipe, ele, querido, olha, teria impedido que o milagre de Deus alcançasse a vida dele. Amado, nós precisamos estar dispostos a estar ajustando, né, as nossas expectativas. Sabe para quê? Para que o milagre de Deus nos alcance, né? E o poder de Deus também, querido, olha, venha sobre nós. Amado, olha, vamos ter cuidado com as nossas expectativas, vamos ficar atentos aí, porque a nossa expectativa pode gerar o quê? Incredulidade, como eu falei, né? No caso lá de Sara e Abraão, pode gerar o quê? Dúvida, como João Batista, pode gerar, querido, raiva de Deus, como Caim ficou com raiva de Deus e acabou matando o seu irmão, né? Amado, pode ficar como Raquel, a expectativa dela, ela queria o quê? A morte, né? Amado, olha, como Naamã aqui, né? Olha, se não fosse do jeito dele, ele quase ia perder o milagre dele, né? Amado, nós precisamos vigiar em relação a isso, precisamos estar atentos. Mas, querido, eu estou terminando aqui, né? Vamos pensar também outra pessoa, né? Os discípulos de Emaús, você lembra deles? Né? Amado, eles tinham a expectativa de que Jesus viria e dominasse o Império Romano, que eles tinham a expectativa que Jesus implantasse o reino. Mas aí o que aconteceu com eles, né? Eles viram que Jesus havia sido morto, e eles estavam caminhando, né? Depois de 3 dias, era um domingo, ali
com a expectativa lá embaixo, reclamando, murmurando, e de repente Jesus se aproxima deles. Jesus começa a conversar com eles, e eles não conseguem identificar quem é Jesus, né? Ou seja, eles não conseguem, querido, talvez eles nem olharam para Jesus, nem eles começaram a reclamar, querido, que Jesus não sabia o que estava acontecendo, né? E é interessante que Jesus também, querido, olha, na conversa de 2 horas, caminhando junto, né? 2 horas, irmãos, caminhando junto, Jesus chega para eles e diz assim: honesto e tardo de coração, para crer no que os profetas disseram a respeito de Jesus, o Filho de Deus, que morreria e que ao 3º dia ressuscitaria. Amado, mas nem assim eles conseguiram identificar. Amado, veja o que acontece quando as nossas expectativas, que eles são frustradas, só pela misericórdia, corremos o risco de Jesus se aproximar de nós, né? E o milagre, né? Aquilo que eles esperavam que acontecesse, estava do lado dele, querido. Jesus estava vivo, não estava morto, mas a palavra deles era: Jesus morreu, né? Ou seja, já tinha virado a página, a história já tinha mudado, querido, mas eles estavam lá ainda, tudo porque a expectativa deles foi água abaixo, e os olhos deles ficaram como que impedidos de enxergar. É assim que acontece, querido, né? Misericórdia. Mas, querido, para concluir mesmo aqui, quero falar o último exemplo, né? O exemplo de Marta, Maria e Lázaro. Amado, a palavra de Deus está lá em João capítulo 11, né? Diz que Jesus era muito amigo dessa família. Jesus ia almoçar, ia jantar, Jesus tinha uma afinidade muito grande com eles. E aí certo dia, como está escrito lá em João 11, a palavra de Deus diz que Lázaro ficou doente, enfermo. E aí o que aconteceu? Maria e Marta mandaram um recado para Jesus. Jesus não estava lá, mandaram um recado para Jesus: Jesus, olha, o seu amigo Lázaro está doente, vem curá-lo, vem visitá-lo e fazer algo. Nós cremos no teu poder, ele é seu amigo. E a palavra de Deus nos diz, querido, que Jesus demorou para ir lá, e quando ele foi, Lázaro estava morto já há 4 dias, e não só morto, ele estava já lá no sepulcro, 4 dias. Agora, querido, imagine comigo, pense comigo, como que ficou a expectativa dessas irmãs em relação a Jesus? O que você acha? Como você se sentiria? Né? Imagine, né, a cena quando Jesus, depois de 4 dias, olha, amado, Jesus nem participou do velório, Jesus nem deu as condolências lá, mas quando Jesus chega, Jesus não vai direto para a casa delas. Jesus para numa aldeia próxima e manda chamar Marta. E aí Marta vai lá, e a primeira coisa que ela fala, depois você pode ler lá, João 11, ela fala assim para Jesus: Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui em casa, Lázaro não teria morrido. Mas ela continua dizendo: mas eu sei que tudo que o Senhor pedir para o Pai vai te conceder. E aí Jesus responde para ela assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Marta responde para Jesus: eu também sei que meu irmão, ele vai ressurgir no primeiro dia, na primeira volta sua. Né? Então, Jesus, fica tranquilo, eu sei que ele vai ressurgir. Amado, olha, Marta, ela já não tinha mais expectativa, porque a expectativa dela em relação ao seu como eu posso dizer, ao seu irmão, já tinha ido embora. Mas ela estava tranquila em relação a isso, né? Mas eu quero dizer ainda, querido, que Jesus, né,
não para aí, ele também manda chamar o que? Maria. Aí Marta volta lá, Jesus fica lá na aldeia. Aí Maria volta, chega lá para Jesus, onde Jesus estava na aldeia. E a primeira coisa que ela fala também para Jesus é isso, ó, Jesus, se tu não tivesse, se tu tivesse aqui, olha, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala a mesma coisa para ela, olha, eu creio, crê Maria, né, que as coisas vão dar certo. Né, amado, olha, eu quero dizer, querido, que esse último exemplo aqui, né, olha, nos mostra, querido, que Marta e Maria, elas já estavam tranquilas, né? A palavra de Deus diz assim que Marta falou assim para Jesus, olha, eu sei que tu és o filho, o único, que você, olha, foi enviado por Deus na terra, que você é, né? Olha, é tranquilo, Jesus, né, amado, olha, em outras palavras, né, nós podemos dizer que elas não tinham nenhuma expectativa de Jesus ressuscitar Lázaro, né? O texto nos diz isso, querido, olha, que quando Jesus pergunta assim, ó, onde está Lázaro? Senhor, ele está lá no tubo, já cheira mal, deixa quieto, Senhor, já foi. Né, amado, olha, mas o fato é, querido, olha, que para ela estava tranquilo, mas Jesus iria fazer alguma coisa, querido. E é interessante, se a gente prestar atenção e ler no começo do capítulo de João, capítulo 11, a gente vai ver quando Jesus recebe o recado que Lázaro está doente, ele compartilha com os seus discípulos dizendo assim, olha, eu sei que Lázaro está doente, mas eu não vou agora, porque aquela enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do nosso Deus seja glorificado e exaltado. Amado, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Que na verdade, querido, que tem certas circunstâncias na minha vida e na sua vida, que as nossas expectativas serão frustradas sim, para que a glória de Deus seja resplandecida. Nós temos que entender isso. Amado, Deus está no controle de todas as situações, né? Deus, querido, tem o domínio, e tem certas coisas, querido, que eu e você não vamos ficar decepcionados, vamos ficar frustrados, a nossa expectativa vai zerar, mas tem certas coisas, querido, que vai ser tudo para a glória de Deus, porque o nosso Deus, querido, é um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Mas, querido, olha, finalizando aqui, né, eu quero dizer para você que eu e você temos que tomar cuidado, querido, né, porque as nossas expectativas, elas podem gerar incredulidade em nós, no caso de Abraão e Sara, pode gerar dúvida no nosso coração, no caso de João Batista, ela pode gerar raiva, querido, também, querido, olha, no nosso coração, como Caim, o exemplo que eu dei, pode gerar morte, né? Ela pode gerar, querido, né, as nossas expectativas, né? Eu quero dizer que elas podem gerar em nós, querido, olha, quando as coisas não saem do nosso jeito, né, nossa expectativa vai lá embaixo, e a gente pode perder o milagre que Deus quer acontecer na nossa vida, e ela pode trazer cegueira nos nossos olhos, que a gente não consegue enxergar, ver aquilo que Deus tem para nós. Amado, olha, e por fim eu quero dizer uma coisa aqui, né? Olha, as nossas ter expectativa não é pecado, não. É bom para a gente ter expectativa, mas o fato é, querido, olha, a expectativa vai até levar a gente a fazer algumas coisas, a nos esforçar, né? Vai ser ali, a gente vai correr atrás daquela expectativa, mas uma coisa é certa, irmãos, que a gente tem que estar ajustando, tem que estar moldando a cada dia elas, de acordo com a vontade, com os planos de Deus, né? É aquilo que a palavra de Deus diz, né? O homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Então as nossas expectativas, ela tem que ser ajustada a cada dia, a cada momento da nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para nós, né? E nós temos que nos ajustar com isso.
E a gente não pode deixar que as nossas expectativas nos frustrem e levem a gente a nos posicionar de uma outra maneira, não é contrário totalmente àquilo que Deus espera de nós. Nós precisamos aprender a andar nessa dependência. Amado, olha, que Deus te abençoe, né? Que Deus, em nome de Jesus, te ajude a você a lidar com as expectativas que muitas vezes na sua vida são frustradas. Amado, quem nesse mundo já não teve uma expectativa frustrada? Não existe. Todos nós temos, já vivenciamos isso. Mas o fato é que a gente precisa aprender a lidar, porque senão, querido, a gente vai jogar a culpa em fulano, vamos ficar com raiva de Deus, vamos perder a bênção, ficamos cegos, a gente não consegue enxergar, pedimos a morte, né? A gente faz, querido, loucuras por aí. Mas eu quero dizer, querido, que Deus trouxe essa palavra para trazer libertação na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, né? Que você receba essa palavra nessa noite, e que a graça de Deus te cubra, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, fica na paz, saudades da sua vida aí, né? Que essa palavra venha mudar, transformar a sua vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, queridos. Vamos ajustar as nossas expectativas e vamos esperar, né, que Deus sempre vai fazer o melhor por nós. Hoje é dia de nós tomarmos ceia. Espero que a tua ceia esteja preparada aí na sua casa, né? Você, como a gente pediu, para você enviar foto, envia foto da sua mesa, porque esse momento, irmãos, é muito estranho fazer isso aqui, só a gente. Por quê? Porque uma característica da ceia é que ela representa a comunhão do corpo de Cristo. Mas até, eu creio que mês que vem, nós já tomaremos, pelo menos com uma parte da igreja, nós vamos tomar a ceia junto. Mas eu gostaria nesse instante de chamar os irmãos que vão participar da ceia para subir aqui no altar, pedir para a pastora Simone fazer um som ali no teclado, e nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos João capítulo 6, do versículo 48 em diante, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Diga assim: isso é para mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus, dizendo entre si: Como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: Na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Oh, queridos, às vezes tem pessoas que falam assim: eu não preciso participar da ceia, isso aí não tem nada a ver. Eu quero te dizer que dos atos proféticos que foram deixados na terra, esse é um dos mais poderosos, e o Senhor falou para nós fazermos. Não existe uma periodicidade certa, nós podemos toda semana fazer, uma vez no ano, não existe uma periodicidade, mas a igreja do Senhor tem que fazer isso periodicamente. A nossa igreja faz isso mensalmente, e é importante. Eu sempre falo para os irmãos: olha, escolha o dia que você não vai vir na igreja. Dia de Santa Ceia não é dia de você se ausentar do corpo de Cristo. Por quê? Porque nesse dia nós emitimos esse sinal profético para o céu. Nós estamos proclamando a nossa ressurreição. Nós vamos ressuscitar. Por quê? Porque aqui está escrito: todo aquele que bebe do meu sangue e come do meu corpo, esse
será ressuscitado no último dia, por causa que ele lembrou que eu tenho poder para fazer isso. Ato profético. Então, nesse momento, nós vamos participar da mesa do Senhor. O Neno vai distribuir aqui para mim, é um diácono presente. Aleluia. E aí na sua casa você vai dando os elementos para as pessoas que vão participar. E esse é um momento maravilhoso, é um momento glorioso. Nós já estamos aqui pensando, irmãos, como que nós vamos fazer para manter toda a asepsia, os irmãos não tocarem no copo um do outro. Nós estamos aí pensando na próxima ceia, vai ter que ser de outra maneira. Mas aleluia. Glória a Deus. O bispo está subindo aqui também para tomar a ceia com a gente. Pega essa aqui, bispo. Isso. Jesus disse assim: esse é o meu corpo que é dado por vós. Todo aquele que come dessa carne tem direito à ressurreição. Porque o corpo de Jesus lembra que a morte dele foi vencida na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Por isso nós celebramos a sua vida agora, como todos do seu corpo. Depois de ter comido pão, Jesus levantou o cálice dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, aliança que eu faço com aqueles que amam o meu nome, daqueles que temem o meu nome, que obedecem os meus mandamentos. E ele levantou esse cálice e disse assim: bebam todos dele. Queremos te agradecer, Senhor. Amém. Porque mais uma vez aqui na terra nós proclamamos a nossa ida para o céu. Aleluia. A morte já não terá domínio sobre nós. Amém. Ainda que nesses dias nós estamos atravessando o vale da sombra da morte. Ó Deus, nós temos a certeza de que nós não morremos, mas nós passamos da morte para a vida. Oh, louvado seja o teu nome. Amém. Nós te agradecemos por essa noite. Nós agradecemos por poder te louvar. Nós agradecemos pela palavra liberada sobre nós. Nós agradecemos pelo corpo de Cristo representado aqui neste lugar. Nós somos a igreja do Senhor reunida, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós profetizamos dia de portas abertas, nós profetizamos vida sobre o teu povo e declaramos: mal nenhum, praga nenhuma virá sobre a tua igreja. Deus, nós queremos orar pelo esposo da Maria que está hospitalizado. Visita ele. Não oramos só por ele, mas por todos os irmãos, todas as pessoas que ainda estão se restabelecendo dessa doença. Aleluia. Nós profetizamos como igreja a cura. Traga a revelação, Senhor, para que o mundo seja curado. Porque o mundo está doente, mas o Senhor é a cura, o Senhor é a salvação, o Senhor é a nossa vida. Amém. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, pela noite de hoje, pela celebração da Santa Ceia. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E aqueles que concordam digam amém. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu querido. Abençoe tua casa. Amém.